Seja muito bem-vindo a mais um espaço de grande entrevista na Rádio Estádio e hoje é com particular e pessoal prazer que recebo o nosso convidado, Manuel Cajuda, um nome que dispensa apresentações, um bom amigo de muitos anos também, um treinador que tem mais de 500 jogos na primeira divisão, faz parte desse estrito lote e que hoje cedeu ao nosso convite para nos vir visitar aqui à Rádio Estádio. Bem-vindo, Mister. Obrigado e é com prazer que estou aqui. Mister, vamos então começar a falar um bocadinho de si, da sua carreira, e vamos começar aqui com algo que tem a ver com a atualidade. Obviamente eu sigo com muita atenção tudo o que o Mister vai dizendo e fazendo, e na ressaca aqui da jornada europeia menos positiva para as equipas portuguesas, utilizou uma frase engraçada e nós sabemos, e eu em particular, que gosta de pensar um pouco fora da caixa, e utilizou esta expressão, como dizia uma prima minha lá na Serra Algarvia: o futebol português tem iogurtes a mais e medronhos a menos. O que é que queria dizer com isto, exatamente? Bem, vou tentar agora fazê-lo de uma forma mais teórica. Eu entendo que o futebol português está a cometer o mesmo erro que nós cometemos há 20 anos atrás, de uma forma inversa. Há 20 anos atrás, e isto é cíclico, sempre foi assim, há fatores que precisam de ser equilibrados constantemente. Aquilo que era importante há 20 anos atrás era recuperar claramente um déficit de qualidade física em relação à performance dos atletas, das equipas. Questionava-se e dizia-se na altura, e eu recordo disso, se calhar bem mais cedo ainda, de que se dizia que o futebol português faltavam-lhe 30 metros. Havia um déficit de 30 metros em relação à equipa. E diziam-se que os ingleses comiam bife e que nós bebíamos leite. E não era isso, era uma questão de evolução, nenhum dos parâmetros em que nós estávamos claramente atrasados, que era a qualidade física. Felizmente, equilibramos, portanto, mas também nessa altura provavelmente teremos cometido o erro de privilegiar demasiado a qualidade física em detrimento de outras, digamos, subdisciplinas do futebol. A parte tática, principalmente, e a parte técnica. E hoje eu entendo que, é a minha opinião, eu acho que hoje se está a exagerar demasiado nos aspectos táticos, prevalecendo sempre a tática, a fraseologia sobre os aspectos táticos, em detrimento de aquilo que é mais visível agora quando jogamos em competições internacionais. Falta-nos claramente intensidade. Intensidade que não é só física, mas também é física, intensidade de reação às perdas de bola, às reações quando se ganha a bola, às situações em que é necessário sair da zona de pressing. E acho que curiosamente se está a falar muito naquilo que é jogar em posse e jogar por dentro e jogar por fora, quando o objetivo, eu para ser mais claro porque gosto de falar para aquilo que é o povo, que é quem entende o futebol e quem faz o futebol, eu entendo a fraseologia de jogar por dentro e de jogar por fora, mas como costumo dizer, que se lixe, perdoa-me a expressão, essa situação. Eu quero que as equipas joguem para fazer golos, que ganhem e que se deixem de conversa a mais e prática eficiente. O objetivo do jogo é o final. Daí eu, porque sou positivista, porque sou brincalhão, e as pessoas nunca admitiram a hipótese de eu ser um treinador que, para além de treinador, sou também um cidadão normal, de ser um otimista, um brincalhão, e eu entendi que a única maneira que as pessoas entendem e que chama a atenção é dizendo coisas diferentes.
Daí dizer que o futebol português tem seguramente iogurtes a mais e medronho a menos, como dizia a minha prima lá na Serra Algarvia. Mister, pegando no que estava a dizer e aproveitando a sua experiência, não caímos aqui também no erro, e parece-me que acima de tudo em Portugal, mais do que noutros países, daquele seguidismo cego do estilo de Guardiola, do Barcelona, do que quisermos. Falou no futebol de posse, e eu vejo, por exemplo, os guarda-redes, coitados, a expressão é minha, muitas vezes, a cometerem erros absurdos na saída de bola, porque há ali aquela exigência de que tem que ser só assim, às vezes parece que falta até ali um pouco de jogo de cintura para olhar para o jogo de outra forma, e depois há muito aquela ideia de que antigamente se jogava muito mal. Nós temos aqui o Manuel Machado que disse isto, quer dizer, achavam que nós jogávamos muito mal, mas se formos a ver as performances, não é bem assim o que dizem os números. Não, nem concordo minimamente, até recordando das equipas que eu treinava que jogavam sempre muito bom futebol, não concordo com essa ideia. Aquilo que a experiência, a vivência, os muitos anos, como se costuma dizer, muitos anos a azar francos, me acabou por dizer, é que a realidade vence qualquer teoria. E nós vivemos de realidades, e as realidades não são sempre as mesmas. É difícil manter uma ideia de jogo, uma forma de jogar, como se diz agora, só porque teimamos nisso, quando não temos jogadores para fazer isso. Aquilo, não é? Não me parece muito fácil sair a jogar do guarda-redes com centrais com uma capacidade técnica menos boa, com os duplos pivôs ou um pivô só, que não seja um jogador muito forte naquilo que é a execução e na velocidade com que executa e na sua velocidade de pensamento, só para sermos simpáticos e querermos manter uma ideia. E eu tenho esta ideia, vou morrer com ela. Exatamente. E acaba por morrer. Uma coisa é atendermos às realidades. Como eu costumo dizer, no futebol também há prioridades. As pessoas pensam que não. Às vezes a primeira prioridade será, e continuo a pensar que será, não sofrer golos. O correr riscos, pondo em risco as nossas equipas, não me parece que seja um facto muito inteligente, não me parece que seja uma ideia pela qual eu vá morrer, e se eu sentir que o caminho que estou a seguir é um caminho que mais curva, menos curva me vai levar à morte, então eu abrando a velocidade. E é como eu costumo dizer, agora no futebol moderno, a velocidade só deve ser utilizada, isto parafraseando em futebol, a velocidade só deve ser utilizada por quem sabe travar, porque quem não souber travar vai acabar por se espetar mais tarde ou mais cedo. Exato. É por isso que o Mister diz que cada jogo é uma arte nova e que é preciso olhar para cada jogo. E não fixo nesta ideia de que muita gente, pronto, morre com ela. Eu acho que cada jogo é uma arte nova, porque acima de tudo há uma coisa que se diz quando se quer que as equipas joguem bem, é que a arte de executar, às vezes é preciso alguma forma anarca com disciplina de jogar, é muito mais engraçado, Porque é que eu digo que o futebol é uma arte nova? Primeiro porque os adversários são constantemente diferentes. E na minha opinião, acho que se está... eu dou a minha opinião, podem discordar, não? Eu acho que se está a fazer exames demais às outras equipas, olhando menos para a nossa equipa. E se nós continuarmos a olhar sucessivamente para as outras equipas e adaptar a nossa forma de jogar às outras equipas, estamos a perder a identidade da nossa. Meia volta não sabemos como é que jogamos nós. Eu achei até muito curioso agora uma afirmação do Klopp quando lhe disseram o que é que ele perspectivava deste jogo com o Manchester City. Ele disse que depois do jogo começar logo ia ver o que é que fazia. E é verdade, porque a cada momento do jogo aparece uma situação nova. E por isso eu digo sempre, quando se vai para um jogo, a primeira coisa que se deve tentar é manter uma identidade própria daquilo que trabalhamos. E depois fazer com que aquilo que são as virtudes das nossas capacidades possam ter vantagem naquilo que são os defeitos da equipa adversária.
à medida que o jogo vai decorrendo, vão aparecendo realidades novas. E é por isso que eu digo que os treinadores devem ter, acima de tudo, aquilo a que se chama a verdadeira cintura para saberem, como se costumava dizer de uma forma mais antiga, e vou ter que dizer assim porque gosto de dizer assim, uma leitura constante do jogo, porque em cada momento as coisas se modificam. Por isso é que eu digo, o futebol, para mim, cada jogo é uma arte nova. Manuel Cajuda, algo que eu li com muito interesse e dizer aos nossos ouvintes, podem seguir aquilo que o Mr. Manuel Cajuda escreve no seu site, Manuel Cajuda, portanto é fácil de encontrar e tem muitos artigos, encontrei um muito curioso e que me fez refletir sobre realmente alguns discursos que vou ouvindo, que é do treinador de ataque, aquela velha máxima que o treinador diz, sou um treinador de ataque, sim. E depois que já se pegou, entre aspas, aos presidentes que dizem, eu quero um treinador de ataque, não é? E o Mr. Manuel Cajuda desmontou isto muito bem. Para quem não leu, o que é que nos pode dizer sobre isto? Que não há treinadores de ataque. Não, essa história não me parece que o treinador que faça 5 golos, sofrendo 6, possa ser considerado um treinador de ataque. O que há, acima de tudo, é treinadores que devem privilegiar a construção de equipas equilibradas, equipas que sabem correr riscos, que sabem utilizar o campo totalmente e que saibam fazer com que as equipas cheguem com alguma arte ao golo. A história da questão, e isso começou há uns anos atrás, quando se começou a dizer, eu tenho dificuldade em dizer, porque as pessoas vão logo dizer, por eu ser um pouco mais usado. Mas é um bocado de marketing usado, também, não é? Estamos aqui a falar. As pessoas começaram a dizer que queremos um treinador jovem e ambicioso. A ambição não é a qualidade para ser treinador de futebol. A maior parte dos meus amigos não são treinadores de futebol e são tão ambiciosos ou mais do que eu. Portanto, não vejo que a ambição possa ser uma qualidade para ser treinador de futebol. E jovem é aquilo que eu já fui. E eu corria muito mais riscos sendo jovem na forma de pensar do que hoje com a maturidade que tenho. Jovem também não é uma qualidade para ser. E isto, nem de longe nem de perto, vai aqui, nem permite sequer que isto possa abrir algum diálogo entre treinadores mais jovens e treinadores mais antigos como eu. Não, essa guerra eu não entro e sou muito favorável à evolução e à continuidade da vida, e a seguir a mim virão outros, e a seguir a estes que estão agora seguramente virão outros. E, portanto... O que não quer dizer que um treinador usado, como lhe chamou, não possa continuar sempre a evoluir, como o Mister fez, entre outros, não é? Não só não, até porque eu relembro aqui algo que disse, deixe-me só dizer isto, que é a enorme diferença entre saber o caminho e conhecer esse caminho. Pois, ainda bem que me toca nisto, a evolução. É evidente que há evolução. Nos últimos 10, 15 anos há evolução. E a questão que eu ponho é se nos outros 15 antes destes não houve evolução. Houve a evolução natural da época que havia em si. E para que haja evolução, como tudo na vida, até na forma de utilizar taticamente as equipas, há sempre um ponto de partida. E eu pergunto, o que seria desta evolução se nós não tivéssemos feito a outra anteriormente? A que nós fizemos anteriormente foi o ponto de partida para que estes possam possibilitou esta evolução. Senão, não teria um princípio. E é como nos aspectos táticos. Eu sou muito brincalhão. Fora do futebol sou muito brincalhão. Dentro do futebol sou menos, até pelas responsabilidades que tenho como treinador. Mas eu digo sempre que, para mim, os sistemas táticos e os esquemas táticos, que são coisas ligeiramente diferentes, mas quase a mesma coisa, são apenas pontos de partida. Há quem enche a boca dizendo 4-3-3, joga em 4-3-3, joga em 4-4-2, joga em 4-2-3-1, tem saídas a 3, tem saídas a 2. Isso é uma patatice, desculpa lá que diga, porque é apenas um ponto de partida. Aquilo que é um sistema tático não é menos do que um ponto de partida para os movimentos ofensivos e para os movimentos defensivos. Ninguém joga de forma uniforme com o mesmo sistema, senão não se cumpriam aquilo que eu chamo, até para ser moderno,
eles chamam os princípios gerais, eu chamo os princípios culturais da tática, é diferente, é para ser cultural. Não se cumpririam, porque se jogassem todos só num sistema, não havia aquilo que é os grandes princípios de ganhar superioridade numérica em todas as zonas do terreno, recusar a inferioridade numérica e recusar a igualdade numérica. Sendo que, mesmo assim, nos fatores ofensivos, não me parece que nenhum treinador, e aí há dias numa conversa com o Henrique Calixto, chegámos a essa conclusão, e a ideia foi dele, de que não há ninguém que no processo ofensivo diga que um jogador de 1 para 1 há que parar à espera de ganhar superioridade ofensiva. Portanto, esse princípio está mais ou menos ultrapassado, porque quem tem um jogador com a capacidade técnica do Messi, por exemplo, só para dar um exemplo, no facto de 1 para 1, diz, mas é o Messi, resolve, não estejas já à espera que os outros venham ganhar superioridade numérica. E, portanto, todas estas coisas, eu acho que também estamos com alguma desvantagem, que é prejudicial ao futebol. Temos programas desportivos a mais, quer nas rádios, quer nas televisões, mas que não falam de futebol. Não falam rigorosamente nada de futebol. Eu há dias estive a ver um programa que vejo porque estou em casa, que sou espectador, salto de um canal para o outro, vejo quase todos, tenho respeito pelas pessoas que estão lá, mas tenho pena. Tenho pena que pessoas que andaram no futebol, que tenham que fazer a evolução natural do futebol, se levem horas a contestar e-mails, como é que se diz? Essas coisas agora dos toupeiras, e-mails, malachaus, etc. Os processos. Isto não tem nada a ver com um clube ou com o outro. Acho que se fala muito pouco de futebol e fala-se principalmente... Eu tive pelo menos 10 programas de um determinado canal que nunca ouvi falar no Tondela, nunca ouvi falar no Rio Ave, nunca ouvi falar no Vitória de Setúbal e ouvi, seguramente o programa é sempre feito por Benfica, Porto e Sporting. É um problema cultural também. Cultural, de cultura desportiva. É um problema de audição, é um problema de... Eu compreendo, mas assim não vamos seguramente, porque... Há uns anos atrás falava-se muito mais de futebol e falava-se muito mais dos diversos clubes do que propriamente agora. Os programas agora não têm nenhum sentido cultural a não ser saber aquilo que é, o que é que se passa com os três grandes. Pegando novamente, que está tudo encadeado, mas isto que estamos a dizer, um treinador também com mais de 400 jogos, no caso, Vítor Oliveira, com uma história também fantástica a nível de subidas, da segunda liga para a primeira e não só. Está agora no Gil Vicente e ele teve uma declaração muito curiosa. Primeiro assumiu, sem pudores, como faria o Mr. Manuel que ajuda também, e ficou conhecido por essa imagem também, dizer aquilo que tinha para dizer, e já lá vamos. O Vítor Oliveira reconheceu que estava a ganhar 2-0, nem sabia como, nem a equipa sabia como, porque a qualidade era muito baixa, e ele diz que o campeonato é competitivo, mas é competitivo porque se joga muito mal. Foi a declaração do Vítor Oliveira, e diz até que neste momento não temos grandes equipas no futebol português. E nós, como começamos hoje esta conversa a falar das dificuldades das equipas portuguesas na Europa, pergunto-lhe se concorda com o Vítor ou se percebe o que é que o Vítor quer dizer olhando para este campeonato. Tenho uma agravante. Percebo e concordo. Claro, as duas coisas. As duas coisas. Acho que tem a ver com tanta coisa que às vezes não é muito fácil, porque depois há sempre... Ou seja, não é um fator ou dois, há muita coisa que fez chegar a isto. Depois as pessoas habituaram sempre a procurar uma frase menos boa em Portugal para justificar e agarrar nisso. Acho realmente que, sinceramente, não há equipas tão grandes como nós pensamos que estamos. E eu ontem brincava, depois de ver o Liverpool com o Manchester City, eu brinquei em casa com a minha esposa e disse-lhe o castigo que eu dava era a televisão ser proibida de dar jogos destes, porque estes jogos é que nos fazem perceber que estamos completamente distantes daquilo que é o futebol. Mas depois há uma panóplia de acontecimentos que acontecem ao futebol que não nos deixam avançar. Eu falo, por exemplo, em relação àquilo que é ser treinador.
os treinadores hoje têm menos poder do que tinham há uns anos atrás. Mandam muito menos. Há pessoas que não querem dizer isso, dizem, não, comigo é assim, mas já não é. Assumem mais posições de fragilidade. Não estão à volta com esta os presidentes evolução, com mais envolvência, demasiada às aos vezes. fundos, aos agentes desportivos, Uma série de condicionantes. as quantidades exacerbadas de dinheiro que se gastam com transferências de jogadores, e os treinadores também de alguma forma ficaram. Eu tenho esta opinião e por ter esta opinião não estou a faltar ao respeito a quem quer que seja. Os treinadores hoje até me parece que estão de certo modo na mão dos jogadores, porque hoje se treinarmos um pouquinho mais, hoje fala-se muito em milhões e os milhões devem ser justificados pelo trabalho. E hoje se fizermos, e discutia isso, brincava nisso com o Vítor Oliveira, se fizermos hoje uma peladinha, que já não é uma peladinha, que não há pelados, é uma relevadinha, não, se fizermos uma peladinha um pouco mais exigente e pusermos algumas condicionantes de, por exemplo, não quer jogadores parados e dá e vai, no outro dia os jogadores estão cansados e dai-me aqui, dai-me ali. Eu não estou a dizer isto em relação à má formação dos jogadores, mas aos hábitos que se ganharam. E em relação àquilo que há uns anos atrás entendia, era, por exemplo, eu como treinador que gostava de dizer, sem que isso fosse uma omnipotência, eu tenho os jogadores na mão. Hoje não, hoje são os jogadores que têm os treinadores na mão. Mudaram-se um bocado as coisas. Isso não impede de que haja resultados positivos em Portugal, mas isso é a mesma coisa. Quer queiram, quer não, vai haver um campeão. E vão descer 3 equipas de divisão. Agora, se a qualidade do futebol é melhor... Isso é uma ideia que se criou. É por isso que eu volto a pisar aqui o que falei com o Manuel Machado. Manuel Machado dizia bem, se quer colar a ideia, atrás, que se joga muito melhor agora do que antes. Há digamos que uma fraseologia no futebol mais bonita, claramente mais bonita, mas que às vezes é pouco entendível entre aquilo que é a teoria e a prática. E eu costumo dizer sempre que a diferença entre a teoria e a prática é muito maior na prática do que na teoria. Agora, quem quiser entender isto, entende. Quem quiser continuar a entender que... Mas aquela ideia, que nos anos 80, nomeadamente, que é o que se ouve mais, que o futebol era muito feio, que era só pancadaria. Absolutamente. Eu lembro-me ainda, apesar de jovem, vi muitos jogos, aliás, apaixonei pelo futebol nessa altura. Eu até vou mais longe. Aquela equipa do Ajax e da Laranja Mecânica da seleção da Holanda, se jogasse hoje e se muitos jovens tivessem visto aquele futebol, ainda hoje se encantavam como eu vivo encantado em relação àquilo. Mas isso também tem tudo a ver com o conhecimento de futebol, porque até nisso, e concordando eu que Guardiola é um dos melhores treinadores do mundo e que adoro ver as equipas do Guardiola jogar a bola, aquilo não é um produto do Guardiola. Aquilo começou com o Rennes Mitchell em 1974. Aquilo foi enraizado no Barcelona pelos depois foi seguido por Johan Cruyff no Barcelona, que depois foi seguidores e foi claramente com a evolução do processo de treino foi melhorando. Aquilo não é um produto criado no Barcelona. Aquilo foi um período criado muitos anos antes, em 1964. E venham-me dizer que aquela seleção da Holanda, a Laranja Mecânica, jogava um futebol feio, aquilo era apaixonante. Como, por exemplo, a seleção do Brasil... Mas se calhar havia muita gente a dizer que taticamente eram desorganizados. Pois, mas é que a tática também tem que viver necessariamente de alguma, como é que se costuma dizer, anarquia. Claro. Anarquia, quer dizer, no bom sentido, alguma capacidade da arte de cada jogador da liberdade também, E ia-lhe dizer que não é só isso. Em 1964 o Ajax jogava um futebol de espantar o mundo. A seleção do Brasil em 1970 também, mas portanto antes, 4 anos mais cedo. Mas a de 1982 do Brasil era qualquer coisa de fascinante em termos das melhores de sempre. O que aconteceu, até para explicar aquela parte mais reivindicativa em relação aos erros que se cometem agora, que se cometeram ao contrário há uns anos atrás de uma forma diferenciada, é que
se repararmos de 1970 depois a 1922 anos, ou 24 anos depois, ou 25, o Brasil deixou de ganhar campeonatos no mundo e voltou a ganhar campeonatos do mundo quando? Em 2002, parece-me, isto nas datas posso não ser muito preciso. Mas ganhou em 94 nos Estados Unidos e depois só em 2002 com Scolari. Só com Scolari, quando levou para a seleção 21 dos 23 jogadores que jogavam na Europa, porque todos eles estavam muito próximos da capacidade física do futebol da Europa, sendo claro que o futebol, eu tive há 10 anos a ver alguns treinos no Brasil e não me surpreende claramente que o Jesus tenha o sucesso que está a ter. Porque na altura eu vi treinos no Brasil que joguei as mãos à cabeça e disse, meu Deus do céu, eles têm, digamos que o cofre cheio de notas, não sabem como gastar o dinheiro. E tinham muita dificuldade em relação à parte técnica que têm do futebol, que são dos melhores, mas depois não o sabiam utilizar em termos de treino e em termos daquilo que era a execução prática do jogo. Por isso nada surpreendido com Jesus, já que tocou nesse assunto. Nada, porque isso até me traz algumas vantagens. Eu fui colega do Jesus e não vou fazer nisto porque isto é muito contra a minha vontade. Eu não vou falar nele, que é para me colar a ele. Nunca falei do José Mourinho, de quem sou muito amigo, para nunca me colar a essas situações, mas apenas para dizer, eu fui colega do Jesus, fui inclusivamente treinador do Jesus no Farense, quando eu comecei a minha atividade, foram poucos meses, 5 ou 6, mas temos uma diferença de 2 anos de idade. E acho uma coisa muito engraçada como a justiça das pessoas se faz de uma forma clara. Eu sou velho, ele continua no máximo. Há qualquer coisa aqui que está mal, ou eu estou mesmo velho, ou então há qualquer coisa que não se percebe. Vítor, deixa-me pegar nisso, porque tive a felicidade também de ter aqui comigo, como já falei do professor Manuel Machado, que também está consigo num programa no Canal 11, estava exatamente, e antes disso o Jaime Pacheco, e falamos nas duas situações, e vou falar outra vez aqui consigo deste tema, porque se pensarmos Jaime Pacheco, Manuel Machado, Manuel Cajuda, podemos falar de Manuel José, podemos falar de Vítor Manuel, que também falou com a Rádio Estádio recentemente, com muita mágoa, Vítor Manuel com muita mágoa, Tony, quer dizer, houve aqui um certo empurrar para a valsa do adeus para alguns, apesar de terem durante muitos anos aprendido o tango, o melhor que se podia fazer, isto para tirar a terminologia do futebol. Eu sei, e o Mister já respondeu, não anda à procura de nada, nem nunca se pôs nessa posição, mas realmente há aqui um lote de treinadores que deram tanto ao futebol, com tanta experiência acumulada, que parece que ou foram esquecidos, ou foram empurrados, ou houve uma tendência de o fazer. Vamos lá ver, eu não quero fazer nenhum drama disso, claro. nem é uma análise sobre a situação. Sentir-me frustrado, até porque eu estou à espera de voltar a treinar outra vez. Eu utilizo para mim aquilo que é a tática da semente. A tática da semente não tem nada a ver com sistemas táticos em relação ao futebol. É apenas dizer que quando muita gente pensa que eu estou sentado e que basta dar um pontapé para me empurrarem para cair, que eu posso eventualmente cair, e ao tentar levantar que me tentem jogar ainda por cima, eu utilizo aquilo que é, de certa forma, a tática da semente. Porque mesmo que me joguem terra por cima, que é aquilo que se faz depois já nos funerais, quando enterram os mortos, a terra é um privilégio para uma semente pequena. E uma semente pequena volta a nascer, volta a criar, e volta a dar árvores de tamanho enorme. E eu utilizo isso para mim. É verdade que há treinadores que provavelmente se acomodam mais perante aquilo e acham que o estão a empurrar. A mim ninguém me empurra. Nem vai conseguir, até pelo estatuto que tenho. Eu interrompi a carreira agora. Isso foi uma coisa que ainda ontem me perguntavam em Guimarães, Mister, então você abandonou isso? Eu disse, não, eu tive que interromper a carreira. Eu interrompi a carreira por uma coisa que as pessoas... Uma questão de saúde, não é? Não é de uma questão de importância. Saúde. Olha, faz agora um ano, no dia 23 de novembro. Eu descobri que tinha uma doença grave, que felizmente estou curado. Até isso ultrapassou, até isso a semente funcionou, não é? Felizmente estou curado e ainda ontem, esta semana, estive a falar com o médico porque fiz novas análises em relação às coisas, está completamente afastada a doença, praticamente nem me lembro dela. Não sou um vencedor em relação ao cancro, e tinha um cancro maligno na próstata,
Só que descobri a tempo por teimosia, porque sempre fui assim, fui um lutador, mas tive que interromper a carreira. E nunca disse que tinha terminado, a verdade é não, essa. Nunca quiseram disse, foi aproveitar essa Quiseram situação. aproveitar e quiseram dizer que, pronto, curioso que eu tive 7 meses agora no Algarve, porque tenho casa no Algarve e estou de lá. Vai dividindo entre Braga e o Algarve. E agora quando cheguei a Braga, um dos meus vizinhos, então está melhor. Digo eu assim, está tudo bem, mas está tudo bem, está. Disseram, então, mas você teve este tempo todo no hospital? E eu disse, não, eu tive foi no Algarve. No Algarve, então você não estava no hospital? Não, eu estava no Algarve. Já lhe tinham colado que estava hospitalizado. Pronto, já estava ali. Mas eu interrompi e recordo-me perfeitamente, eu fui operado no dia 5 de janeiro e no dia 9 eu estava no campo a treinar. Fui ao campo, falei com os jogadores, mas fui sincero com a minha consciência. Eu tinha a certeza, por isso é que interrompi a carreira, que nos próximos 2 meses, nos próximos 2 meses a seguir à operação, eu não seria necessariamente o treinador capaz de... E então decidi, pedi à direção do clube para sair, recuperei, fiz a operação, estou curado, estou a pontos de voltar, ando a estudar propostas, tenho algumas hipóteses de ir para fora. Em Portugal as coisas, por alguma coisa, não funcionam muito bem, mas isso para mim não é surpresa, porque eu há mais ou menos 12 anos percebi isso. E se olharem bem às coisas, eu quando saí de Portugal eu tinha ido ao 3º lugar com o Vitória de Guimarães, a melhor classificação de sempre. Pela primeira vez ouviu-se cantar o hino da Champions no estádio de Vitória de Guimarães e, portanto, não foi seguramente por estar mal qualificado em termos de qualidade de trabalho e de propostas de trabalho. Só que haviam coisas, como eu dizia na altura, o futebol português, visto da sala, é muito bonito, mas quando se olha pela janela, os vidros estão todos muito sujos lá fora e, portanto, quem pode escolher, escolhe. E eu escolhi, como se costuma dizer, ir passear para o estrangeiro. Já vamos falar disso também, mas deixa-me aproveitar essa expressão dos vidros sujos quando se olha para o futebol português. José Mourinho, quando criticou recentemente o futebol português, mais ou menos recentemente, dizendo que temos o futebol que queremos, o Mr. Manuel Cajuda não é que não tenha concordado, mas disse não é o que queremos ter, mas sim o que a incompetência e a sede de visibilidade nos oferece. É esse um dos problemas do futebol português para si? Esta sede da visibilidade que depois tolhe outras situações? Eu acho que entre muitos fatores é também. Vamos lá ver, o futebol português, na minha opinião, é onde a incompetência tem mais visibilidade. E a visibilidade é aquilo que toda a gente procura. Desculpa lá, mas... E mais terreno para muita gente sem competência. Desculpa lá, eu dizer isto é que não é um anarca qualquer, por muito que eu goste da anarquia, que está a dizer isto. Quem está a falar nisto é um treinador que tem mais de 1.200 jogos pelo mundo fora, 564 na primeira divisão em Portugal, 60 como adjunto, 504 como treinador principal, e que tem 8 ou 7 qualificações para competições internacionais aqui no estrangeiro. Portanto, não é qualquer... O tal papagaio que às vezes diziam... O tal papagaio que eu dizia sempre, me chamava a mim próprio, que está a falar nisto. A questão é que, sei lá... Você desculpa aqui a dizer algo sobre esta sede de visibilidade. Pois é que... Vamos ver. O que é que você acha de ver um treinador dizer que temos um futebol positivo e não ganha? Acreditamos no nosso trabalho. Então, mas se não acreditarem no trabalho... Então, mas se eu não acreditasse no meu trabalho, eu não precisava estar a dizer que acreditava no meu trabalho. O meu trabalho acredita-se com muito mais facilidade, tendo resultados. Por exemplo, eu fui a 2 finais de taça, uma aqui e outra no estrangeiro. Não ganhei porque, num lado, tive a sorte de justificar as minhas derrotas. Em Portugal joguei com o Porto de José Mourinho e pronto, logo aí, até para mim era muito boa, Claro. Era uma justificação. E no Egito joguei com a super equipa do Al-Ahly, com um treinador extraordinário chamado Manuel José. Foram 2 portugueses da final. Se não ganhasse ele, ganhava eu. Ganhou ele e ganhou bem. Até podia ter ganho por mais, porque tinha melhor equipa, porque provavelmente também melhor treinador. E nós fazemos as coisas assim. Agora,
quando se fala muito na perspectiva de visibilidade, é evidente que quem fala na televisão com uma linguagem que é bonita, mas que as pessoas que estão em casa não percebem, ficam sempre olhados, porque uma vez também fui a um restaurante e as pessoas disseram: o senhor é uma pessoa importante. E eu disse: mas eu sou importante porque o senhor aparece na televisão. E eu disse: mal vai este país quando o gajo aparecer na televisão. Toda a gente que aparece na televisão é uma pessoa importante. A importância significa, pelos anos, vamos lá ver, acha que é normal, a questão agora sou eu a perguntar, acha que é normal manter uma carreira durante 25 anos tendo sorte e sendo incompetente? É como o Mister diz, a sorte dá muito trabalho, não é? Que hoje usa-se muito, tivemos sorte ou faltou a pontinha de sorte. Dá muito trabalho, a sorte dá muito trabalho. E daí, se não lhe quiserem chamar assim, eu digo assim: falta beber muito medronho, que é trabalho. E é evidente que o trabalho hoje também está muito menos diversificado, embora eu considere que hoje seja muito mais perigoso ser treinador do que há uns anos atrás. Hoje uma das questões que eu ponho é que a primeira coisa que um treinador deve fazer, primeiro, como treinador em relação à entidade patronal, é ajudar a reconstruir ou construir um clube e depois uma equipa. Não é primeiro uma equipa. Primeiro é ajudar a reconstruir um clube ou construir um clube e depois construir uma equipa. E em relação à sua equipa técnica, acho que hoje é muito importante que os treinadores saibam treinar primeiro que tudo a sua equipa técnica, porque hoje, com tanta gente a ter opiniões, há sempre muita gente que, quando o resultado é negativo, acaba por dizer ao presidente: eu disse ao homem para fazer isto assim, mas o homem não fez. E isso é meio caminho andado para aparecer um grão de arroz para dar cabo da máquina. Mr. Manuel Cajuda, algo que eu também senti, seguindo de perto a sua carreira e falando ao longo destes anos todos consigo, é que, e por exemplo encontramos isto também no seu site, naquilo que vai escrevendo, se colocar uma foto em que está a treinar sorrisos, ambiente de grupo, empatia, o lado mental, lá vem dizer que você está desatualizado só por ter uma fotografia com os jogadores na praia, não é? Pois, ainda bem que me fala nisso da praia. Eu adoro ir treinar para a praia. Por muito que digam que eu estou ultrapassado, adoro ir treinar para a praia e também gosto de treinar à mata de vez em quando. E eu sei que os meus colegas... Lá está tudo mãos na cabeça, não é? Pronto, não vão concordar, mas cada um faz aquilo que quer. E quando eu fui, eu dou o exemplo sempre disto. Hoje cada vez se pede mais concentração e mais rigor na profissão. O rigor, quando é levado em excesso, como a concentração, é também um facto estressante em relação à competição. E ninguém concordará que se continua a trabalhar com os jogadores sendo... Os jogadores são crianças crescidas, de quem eu adoro muito. E que eu entendo que de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, precisam de um recreio. Porque a competição hoje é dura demais, hoje é estressante demais. As derrotas não se perdoam, como já disse, não é? E então, eu de 2 em 2 meses e meio, 3 meses, não quer dizer que seja bem assim, eu costumo levar os jogadores à praia ou à mata, fazendo jogos lúdicos, divertindo, um processo de recuperação que hoje se fala tanto, que é importante, porque há uma coisa que também acontece e as pessoas não acreditam que aconteça nas equipas, é fadiga mental. A fadiga não quer dizer que seja só no aspecto físico, a fadiga mental é bem pior. E este exemplo que eu vos digo é que, uma vez com o Vitória, nós fomos treinar à praia, Vitória de Guimarães, e colegas meus criticaram-me, inclusivamente até cometeram o erro de criticar isso nos jornais, sabendo de antemão que eu também tinha amigos nos jornais e vinha a saber mais tarde. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. O jornalista ligou-me: fulano veio aqui dizer que tu estás 30 anos atrasado. Acontece que os jogadores desse dia treinaram 1 hora e 45 minutos em condições adversas. E fartaram-se de rir, fartaram-se de brincar, fartaram-se de não sei quem, e quando eu no fim lhes disse: há aqui qualquer coisa que está mal. Ontem vocês estavam todos cansados no treino assim assado. E os jogadores disseram isto ao mister: podemos vir mais vezes? E trabalhar em condições adversas, a correr na areia frouxa, despertando uma série de músculos que, pela monotonia do trabalho no campo, também estão
estão acomodados, libertaram algumas coisas e pediram-me sempre, mister, isto de vez em quando faz bem para jogar a malta jogar a água, ter um bocado de recreio, brincar uma coisa e voltar ao rigor no outro dia. E as pessoas entenderam sempre que eu ia para a praia fazer trabalho físico, como ia, por exemplo, para o Pinhal, fazer peladas com bandeirolas nas árvores, quem tocar com a bola naquela árvore vale um ponto, e aquilo é uma paródia, e temos um dia de recreio. Um dia de recreio que é um dia tão importante como um dia de folga, porque hoje no esvaziar o balão, não é? Hoje que se fala muito em gestão de esforço. A gestão de esforço, toda a gente fala em trabalhar bem. Então esqueceram-se de trabalhar bem a gestão do esforço. E a gestão do esforço é um ato digamos, de aptidão para treinar, que a maior parte das equipas técnicas têm de o saber. Esta coisa só de mudar os jogadores, não. Também se pode fazer gestão no treino, a gestão de esforço no treino. E, por exemplo, quando eu digo assim, vão dizer que é um prémio. Eu, por exemplo, se tiver um jogador com um cartão amarelo que não joga na próxima jornada, sou capaz de, à quarta-feira, lhe dizer, olha, pega na tua família, vai passar o fim de semana descansado, volta na segunda-feira, e as pessoas dizem assim, está a dar um prémio a um tipo que levou um amarelo. Não estou a dar um prémio, estou a dizer é que preciso do jogador depois do amarelo, porque ele não vai jogar de certeza. E então a gestão pode ser feita de várias formas. Agora, se entende que a gestão é só feita segundo aquilo que está catalogado, apenas catalogado como futebol moderno, eu prefiro o antigo. Por causa disso também, não é de admirar que prefira e que olhe ainda agora lá para fora. Esteve no Zamalek, no Egito, já falou nisso, esteve no Chongqing, na China, no Al-Sharjah, nos Emirados. Eu estive nos Emirados há cerca de 3 anos, falamos ao telefone na altura, fui visitar o clube onde o Mr. Manuel Cajuda tinha trabalhado, e o que eu senti acima de tudo foi o enorme respeito pela figura, pelo treinador, pela pessoa, Manuel Cajuda, que sei que na China é igual. E se pudermos às vezes fazer aqui um paralelismo entre o que acontece em Portugal e noutras culturas como estas, é este respeito pelo papel do treinador. Pelo menos é o que eu sinto, não sei se sentiu a mesma coisa. É, porque nós temos lá uma possibilidade que aqui em Portugal já não é reconhecida. Para além de trabalho, o aspecto profissional, nós também somos de certa forma, até pela inferioridade técnica, eu não diria técnica, mas pela inferioridade qualitativa do futebol nesses países, nós somos considerados treinadores profissionais e professores. O que aqui já ninguém entende que eu possa ser um professor do que quer que seja. As pessoas, quando se olham para mim, dizem assim, ele já não é capaz de ensinar nada a ninguém. E aquilo que eu ganhei, e que muitos treinadores que saíram para o estrangeiro ganharam, foi exatamente isso. O Zamalek tem um leque de fãs na ordem dos 20 milhões. Eu tinha 5, 6 mil pessoas nos treinos no Zamalek. E ainda hoje sou respeitado, ainda hoje recebo mensagens do Egito, ainda hoje voltei a receber mensagens no Egito, porque uma das coisas, aqui a reciprocidade é grande, aquilo que eu lhes dei e aquilo que eu lhes tirei é de valor igual. Tirei, quando digo tirei, ganhei. Exatamente. Eu ganhei muito no aspecto cultural, ganhei muito no aspecto da cientificação do treino e ganhei muito naquilo que é... E porquê é que eu digo que ganhei muito na cientificação do treino? Porque o conhecimento deve ser aplicado em função das realidades que é. Não é mudar o conhecimento. O conhecimento é em função das realidades. Eu comecei a aprender isso quando era treinador no Farense e no Portimonense. Depois, quando fui para a Madeira, é completamente diferente treinar na Madeira com aquela umidade que se põe lá. Depois a treinar com 48 graus de temperatura, como treinei nos Emirados Árabes Unidos, mas o conhecimento era o mesmo, a prática era diferente. Eu queria fazer os mesmos treinos, mas tinha que o fazer de uma forma... E lidar com as vertentes culturais, a religião... Depois eu ia a caminho disso. Porque é que eu fiz o Ramadão? As pessoas às vezes dizem-me assim, é um totó do caraças, como a gente costuma dizer. Não, eu fiz o Ramadão porque eu tive essa experiência. Quando fui treinador do Belenenses, eu tive 3 egípcios no Belenenses Megido. Foi uma maneira de entender melhor também os seus atletas. E um dia no Bessa um jogador caiu aos 35 minutos dentro do campo. Teve o dia a noite toda. E eu fiquei aquilo. Quando fui para a primeira vez que fui para o Egito, eu disse assim, já que há Ramadão, eu vou saber o que é isto do Ramadão. Porque só dizer eu vi é a mesma coisa que comprar um livro e depois não praticar nada. Eu quis saber o que era o Ramadão. Fiz o Ramadão durante 12 dias. Porquê? Porque eu tinha de perceber o que era para depois saber como ia aplicar, ajustar o treino em relação àquilo. E fiz, graças a Deus que fiz 12 dias, cumpriu, não bebia água, não bebia nada, comia durante a noite, é verdade, comia durante a noite, mas queria sentir o que era. Quer dizer, no fundo, eu não queria só ter conhecimento
do que era o Ramadão, eu queria praticar o Ramadão. Porque eu entendo que o conhecimento é uma coisa muito vaga. O conhecimento é uma coisa de todos. Eu, se comprar um livro, provavelmente você compra um livro igual ao meu. Portanto, o conhecimento não é só meu. Agora, a prática, a realidade e a imaginação são coisas unipessoais. Você pode utilizar o mesmo conhecimento que eu tenho. A aplicação é que pode ser A completamente diferente. imaginação é que é capaz de ser diferente. E à medida que eu fui adquirindo o conhecimento, porque tive necessidade de o adquirir, e não tenho vergonha de dizer, quando comecei, tinha praticamente zero de conhecimento, depois fui comprando. É mais fácil comprar o conhecimento do que comprar a prática. À medida que eu fui tendo mais conhecimento e que não estou cansado de o adquirir, continuo a adquiri-lo todos os dias, a fazer pesquisas todos os dias e a trabalhar todos os dias, utilizei esse conhecimento com a imaginação, porque a minha imaginação é pessoal e é ilimitada. Nomeadamente nestes contextos, China, Egito, Emirados Árabes. Não? E as pessoas entenderam uma coisa, e eu também aprendi com o presidente na Tailândia, quando ele me disse uma coisa verdadeiramente fantástica. Um dia, eu de 15 em 15 dias, era obrigado a ir jantar à casa do presidente. Um senhor riquíssimo, dono dos canais de televisão, e que fazia convites personalizados. Eu recebia no clube o convite, no convite, e ia jantar à casa dele. Tinha uma coisa que tinha que fazer de 15 em 15 dias, tinha que ir ver a casa dele. E eu dizia, mas já vi a semana passada, mas tens que ir ver outra vez, porque eu gosto de mostrar a minha casa, a cultura tailandesa. Exatamente. E um dia ele diz-me assim, eu tenho uma equipa técnica jovem. E eu disse-lhe assim, ele chamava-me Mano Velho, eu chamava-lhe o Mano Novo, ao presidente, ao Mano Novo. Olha, que você não está a ver muito bem, que você não saiba a sua idade, eu percebo perfeitamente. Agora, eu sei a minha. Eu tinha 65 anos na altura, 65, 64, não, 65, 64. Eu disse, olha, eu sei a minha idade. Diz-me assim, não, tu estás enganado. Eu contratei uma equipa técnica jovem. Que idade tem o teu adjunto? 32. Que idade tem o outro o preparador físico? Não, o adjunto tinha 48. Que idade tem o preparador físico? 32 ou 31? Ele fez as contas e dava uma equipa técnica com uma média de idades de 48 anos ou 49 anos. E eu disse, está a ver, presidente, mas eu tenho 64. Ele disse assim, mas eu não te contratei para trabalhar. Para trabalhar tu tens a tua equipa técnica. Eu contratei a tua ciência, eu contratei a tua sabedoria, eu contratei a tua cabeça. Eu não te contratei para correr. E eu disse assim, vai explicar isso a Portugal. Porque, seguramente, sendo eu mais usado no futebol, e eu comecei com 32 anos na primeira divisão, daí também esta ideia de que claro. Nasci no século passado, é verdade, mas que sou do tempo dos treinos do Afonso Henriques. Tendo eu a probabilidade de ter uma equipa técnica cada vez mais competente, e alguns deles até mais competentes do que eu, que é importante e eu gosto, cada das pessoas que circunscrever a minha área de trabalho, que façam parte da minha equipa técnica, eu até gosto que sejam melhores do que eu nas áreas dele. Claro. Eu sou o gestor da competência dos outros. E por isso eu fico muito preocupado quando me chamam treinador de futebol. Treinador de futebol não é nada. É muito redutor, não é? É muito redutor. É uma coisa que eu não gosto, é uma coisa que eu não sou. Eu sou o gestor da competência dos outros. E quanto maior for a competência dos outros, melhor treinador eu sou. Isso implica necessariamente que eu hoje vejo o futebol de uma forma diferente, gosto de ver os meus colegas trabalhar e talvez por isso eu tenha uma série de adjuntos que hoje são campeões. Olha, o Nascimento foi campeão sub-21 na Arábia Saudita. O Alçar já foi campeão com o meu capitão, que eu pus em treinador. Acabei com a carreira dele e pus em treinador. O Tony hoje é selecionador da equipa dos Camarões. Muitos dos meus adjuntos fizeram isso. Isso é uma alegria para mim. E jogadores também, é sinal de que eu não cortei as hipóteses de os meus colegas de trabalho tomarem um dia de cargo de um aspecto de liderança. Isso para mim é uma felicidade. E o facto de ex-jogadores como Silas o Manuel Cajuda já falou sobre isso, agradeceu, disse que o Silas foi muito simpático, que se limitou a extrair do Silas o melhor que ele tinha, mas o Silas disse que foi treinado pelo Mourinho, foi treinado por Jesus, mas quem marcou mesmo foi Manuel Cajuda. Obviamente, sendo simpatia, é algo que lhe cai bem, porque ficou ali uma marca muito importante. Tinha alguém que agora é jovem, que está a lançar e que chegou agora a um grande. Não, eu achei aquilo, eu vou ser sincero, eu achei aquilo porque dificilmente
Quando a gente diz que a visibilidade traz as coisas, a melhor coisa é falar no Jesus e falar no Mourinho. Seria o mais fácil naquela situação. A verdade é Mas essa. aquilo que me chamou a atenção foi que disse ele, e eu fiquei radiante por isso, tendo ele esses treinadores, aquele que melhor produtividade e mais rentabilidade tirou dele, fui eu. Pode-se dizer que é o melhor elogio que um ex-jogador lhe pode fazer. É porque, vamos lá ver, eu quando digo que tenho muitas medalhas ao longo disto, tenho, por exemplo, ter jogadores com a capacidade do Silas, e que fui eu que tirei mais rendimento dele, ter um Kim, um dos melhores guarda-redes em Portugal, ter lançado o Elton, ter lançado o Pepe, Tiagos, Barroso, Dani no Marítimo, todas essas situações, e digo que isto são medalhas que ninguém me consegue tirar. E isso tem a ver com a minha capacidade de trabalho e tem a ver com aquilo que eu fazia. Vamos lá, eu não fazia, nem faço, nem voltarei a fazer, aquilo que os livros me dizem. Um livro escrito há 10 anos continua a ter as mesmas palavras lá dentro e a realidade é diferente. Completamente diferente. Completamente diferente. E as pessoas às vezes são diferentes, não é? Nós podemos Muito apanhar um jogador diferentes. nesta área da... Os jogadores hoje são mais inteligentes, são mais perspicazes. Há que saber explorar a inteligência que Deus nos deu de uma forma contextual em relação àquilo que são as realidades. Ainda há pouco falávamos dos estrangeiros, crenças. Eu pensava que não existiam crenças no futebol. Vão lá. Mas existe. À Tailândia, Muito enraizadas. que é um país completamente budista, um país em que se pensa sempre que o amanhã é melhor do que hoje, é que eu perdi, por exemplo, um jogo por 5-3 e o presidente veio falar comigo, perguntou-me se eu estava aborrecido. E eu disse que sim. Ele disse-me porquê? Sou profissional. E ele disse, pois, então diz-me uma coisa, ganhas o jogo de ontem? Eu disse, não. Então pronto, pensa em ganhar o de domingo, porque o pacto é para ganhar o domingo, não te pacto para ganhar o que perdeste ontem. E agora, estas crenças de ter que ir com a equipa primeira, a todas aquelas crenças budistas que haviam de rezar, ter que alicerçar, manobrar, fintar, driblar o meu conhecimento com as realidades de ver uma equipa a rezar dentro do balneário e eu não ter tempo para fazer. O primeiro jogo que cheguei ao Egito, eu ao intervalo, quando voltei ao balneário, fiquei sozinho no balneário e não vi ninguém. E eu pensei que tinha entrado no balneário errado. Fui ver as roupas, se eram roupas nossas. Não vi ninguém. Vim cá fora, também não vi ninguém. Ouvi barulho. Fui ver os jogadores, estavam todos na mesquita ao lado a rezar. Os jogadores voltaram e foram diretamente para o jogo. Eu não falei com eles. Este foi o meu primeiro jogo. Depois aprendi a manobrar as coisas. E felizmente que eu não falei com eles, porque estávamos a ganhar 1-0 e acabámos por ganhar por 3. Eu disse, bem, a primeira lição que tive foi esta, ainda bem que eu não falei com eles, se eu estragava tudo ao intervalo. E todas estas coisas foram alicerçando. Agora, o que há uma panóplia de coisas extra-futebol, à volta do futebol. Veja-se este caso dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Está 10 anos atrás, as redes sociais são complicadas. Hoje temos que saber viver com elas. Deu uma exposição que não existiria, antes das redes sociais. Não existiria. Teria sido lidada de outra forma, seguramente. Vamos lá ver. A gente diz que antigamente dizia-se que os média, os jornais, a imprensa era o quarto poder do mundo. Hoje já não é só isso. Hoje já as fake news, elas têm influência na eleição do presidente dos Estados Unidos da América. Portanto, quando disserem agora que o futebol é infestado de coisas negativas, há que saber lidar com isso e, portanto, ser inteligente para lidar. Eu não contesto nada do que se faz agora. Eu aplaudo tudo o que se faz agora. Agora, o que me permite é dizer, resolver as coisas com inteligência. Eu vou-lhe dar um caso de há muitos anos, no início da minha carreira. Porque as minhas histórias, contrariamente àquilo que as pessoas pensam que as histórias é tudo bandalhice, é tudo Timanela contar histórias. Eu às vezes até fico triste, porque as histórias fazem parte, são folhas de um livro da minha vida, que é a Universidade da Vida, muito mais importante do que a universidade qualquer que a gente possa frequentar. E eu até estive matriculado na universidade para entrar. No início da minha carreira eu tive um jogador que meteu uma rapariga no quarto. E nós estávamos em estágio e o jogador meteu uma rapariga no quarto. E quando
depois do jantar vieram-me dizer, opá, olha, fulano meteu uma miúda no quarto. E eu calei-me. Porque eu entendo, acima de tudo, que cada situação que nos acontece deve ter um ato de meditação e de inteligência para resolver as situações. Quem resolve à pressa, normalmente comete erros. E eu precisava do jogador no domingo seguinte. Calei-me e disse, pronto, já me disseram, não me disseram, a partir daqui sou eu que comando isto, sou eu que lidero isto, porque eu é que sou o líder desta equipa. E o jogador jogou no jogo a seguir, toda a gente terá falado mal de mim, o homem é um banana, não faz nada. O jogador jogou no domingo a seguir, ganhámos, precisava do jogador, não disse nada quando acabou o jogo. Na terça-feira, no primeiro treino, chamei o jogador e disse-lhe uma coisa tão simples como isto: olha, ele veio bem disposto, tínhamos ganho, a cara de quem ganha não é igual à cara de quem perde. Então, isso estava a dizer, olha, chamei-te só para te dizer que estás multado em 50% do ordenado. Aquilo foi um choque para ele. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu não pago. Não. Olha, não pagas. Mas é só para te dizer que estás multado em 50% do ordenado. Vou ao sindicato. E eu disse, olha, vai, eu vou contigo, dou-te boleia, explico qual foi a situação e tudo. Mas eu não pago, não fiz mal, pronto. Então está bem, não pagas, vais-te embora, tudo bem. Quando ele ia sair, disse-lhe só isto. Olha, não pagas a multa? Ele disse, não pago, mister. Assim já mais agressivo. E eu disse, está bem, pronto, não pagas. Mas faz-me um favor. Diz à tua mulher para vir falar comigo hoje ou amanhã. Minha mulher, o que é que ela tem a ver com isso? É só para lhe dizer que tu meteste uma gaja no quarto. Mister, eu pago. Moral da história. Eu não perdi o jogador. Ganhei o jogador. Fiquei com o jogador na mão. E 30 anos depois, mais de 30 anos depois, ainda ninguém sabe quem é o jogador. Nem vai saber. Nem o casamento dele, que felizmente se mantém, foi prejudicado. É preciso ser inteligente para andar no futebol. Não basta andar, tem que se andar de uma forma inteligente. E a gestão dos momentos, uma coisa que eu geria há 10 anos atrás, não o vou gerir da mesma forma. Senão eu sou um antiquado. Eu tenho que gerir as coisas que me acontecem hoje, em função daquilo que é a realidade de hoje. E isto são coisas que se aprende com maturidade. Mister, estamos na reta final, mas há aqui ainda algumas coisas que quero falar consigo, nomeadamente falar também do homem Manuel Cajuda. Toda a gente ficou, e agora fez aniversário, na cabeça com o discurso do Quinito quando recebeu aquele prémio, dizer que o futebol lhe tinha roubado o melhor da vida, nomeadamente a relação com o filho. E eu tenho também a felicidade de também ser amigo do Hugo, e sei que também há o João Cajuda também, que para o grande público também é bastante conhecido, mas isto para dizer o quê? E também pensando na sua esposa, o Mister conseguiu, com alguma mestria, que falha muita gente no futebol, ter sempre a família próxima de si e de poder dizer hoje, por exemplo, no Hugo, que é o seu melhor amigo, não é? E que está consigo em todo lado. Portanto, isto é algo que é uma façanha tremenda se olharmos para as exigências do futebol, não é? E pensando no que disse Quinito, por exemplo. Foi a minha melhor opção. Foi a minha melhor opção e foi a minha prioridade. Talvez que hoje muita gente se interrogue, acho que se continua a interrogar de forma patética porque é que eu nunca cheguei a um grande. Eu não cheguei a um grande porque entendi que não queria chegar, que não fiz nada para chegar. Os grandes, que são agora grandes clubes, há 14 anos, quando eu estava naquilo que era a plenitude da minha capacidade de treinador, não eram tão grandes como pensavam, ou melhor, eram grandes clubes, e continuam a ser, mas viviam momentos complicados. Eu nunca estive interessado em ir para um grande clube, não protegendo a minha família. Compreende o drama do Quinito quando falou nisso, até porque aconteceu coisas que não me aconteceram a mim, a morte do filho, e isso é pesado. Mas foi uma escolha que fiz. A minha família andou sempre comigo. Se eu brincava com isso, dizer, prefiro que pensem que a minha mulher manda em mim do que... Não é? Pois, mas esteve sempre andou consigo. Sempre comigo. A minha família andou sempre comigo. A minha mulher foi à China, a minha mulher foi à Tailândia, foi aos Emirados Árabes Unidos, foi ao Egito, andou sempre comigo. E os meus filhos, enquanto puderam andar comigo, andaram sempre comigo. Tenho 2 amigos que dificilmente alguém encontrará melhor, que é o Hugo e o João. 2 amigos fantásticos. Basta dizer que, por exemplo, o João estava mais longe, mas foi o João que me arranjou os médicos para me tratar na altura em que eu precisava de ser tratado. E o Hugo, no dia em que descobriu, telefonou-me e disse-me quando é que há consultas, porque tu não vais a mais consultas nenhuma sem consigo para o seu lado. E eu disse ao Hugo, não preciso, e o meu filho disse, não, tu não vais a mais lado nenhum sem ser comigo, eu quero estar a par de tudo o que te vai acontecer. É a medalha maior na Universidade da Vida, esta de ter conseguido passar este tempo todo no futebol a um altíssimo nível com a família sempre junto.
Hoje eu sou muito criticado, porque assim, eu a qualquer lugar que vou, desde que possa levar, eu levo sempre a minha esposa comigo. Foi a minha grande companheira, grande amiga, grande namorada, grande dona de casa, grande mãe, grande avó. Ainda é namorada, não é? O Mister faz questão de dizer. É namorada. E, portanto, se eles passaram muitas horas sem mim, é natural que eu lhes queira também, de alguma forma, retribuir aquilo que perderam enquanto eu fui treinador de futebol. E eu, se fosse treinador de futebol de um grande, teria que passar provavelmente 12, 13, 14 horas num clube e a minha família acabava por vê-la a dormir de noite. É uma opção como outra qualquer. É uma opção como outra qualquer. Não foi porque não tivesse convites, não foi porque não... Agora, a família para mim é a coisa mais importante e mais sagrada, muito mais sagrada que o futebol, muito mais importante que o futebol. Eu nunca ia trocar o futebol pela minha família ou a minha família pelo futebol. Isso é completamente posto de parte. Deixa-me aproveitar que estamos a falar disto e já, para terminar, já voltaremos à família, mas já conseguiu ver mais alguma vez o lance do seu menino, do Feyer, ou decidiu mesmo? Na altura, lembro-me de ter dito que não ia ver mais. Foi consigo que Feyer fez a melhor época em Portugal. Já passei os olhos por isso, porque os Facebooks e as redes sociais, volta e meia, publico e eu passo logo à frente. Não quero voltar a ver. Quero guardar aquela imagem que tinha daquele menino de sorriso fácil. E lembro-me perfeitamente, eu estava na Madeira, eu e a minha esposa ficámos horas, não digo 10, 14, mas ficámos algumas horas de joelhos na sala a rezar para que não acontecesse, mas eu apercebi-me logo que o Feyer tinha falecido. Por aquilo que vi na televisão, era quem andou dentro do campo sabe perfeitamente quando se cai. Não é aquilo uma coisa muito comum que tenha visto, só vi a primeira vez. Agora, o Feyer foi um dos meninos de marca daquela equipa fabulosa que o Braga tinha, quanto a mim. Que me perdoe a evolução do Braga, que é grande, é enorme, mas para mim foi a melhor equipa que o Braga teve a jogar futebol. Com o Feyer, Edmilson, Barroso, Jorge. Lá está aquela velha questão que não se chegava bem na altura, que é melhor verem esses jogos desse tempo. Não. E a RTP Memória até os dá agora alguns. Hoje os treinadores já não têm tempo para fazer aquilo que eu fazia com... Eu hoje posso dizer isto. Eu tinha alguns treinos. Por exemplo, no Braga, eu tinha treinos que ia para a bancada para ver o Edmilson jogar. Porque o treino em si, muitas vezes... Eu tive essa experiência até no Egito. Eu, quando cheguei ao Egito, eu fiz aquilo que fazia em Portugal. Nós nas Algesbeiras, a minha equipa técnica a trabalhar. Passado uma semana vieram ter comigo que eu estava a enganar. E eu disse, mas enganar porquê? Então você nunca treina, você não sabe treinar. Eu disse, mas nós em Portugal trabalhamos assim, os adjuntos trabalham. Não. Aqui quem trabalham são os principais. Digo assim, então pronto, olha, vou passar eu a treinar e os meus adjuntos passam a treinar os principais. Então trabalhava eu e os adjuntos ficavam cá fora. Agora, alicercemos sempre muito e se tiver esta oportunidade, são segundos, agradecer a toda a gente que me ajudou. Mesmo aqueles que me disseram sempre que eu não seria capaz de triunfar. Mesmo aqueles que me disseram sempre que eu era um barreto, mesmo aqueles que me disseram sempre que eu era um treinador frustrado. E o filósofo que você ria sempre com isso, não é? O periquito que você brincava também, você próprio dizia. Eu dizia, porque era assim. Mas valia dizer você, não é? Eu prejudiquei a carreira um bocado por causa disso, mas prejudiquei de forma consciente. Porque sabia que se dissesse certas coisas ia ter um choque, não é? Vamos ver o jornalismo de há 20 anos atrás. Eu saí do Braga, eu entrei no Braga com o Braga em 15º lugar, não desceu divisão por meio golo. E quando saí do Braga, deixou o Braga no 4º lugar. E optou por chocar de vez em quando para chamar a atenção também. Não havia a imprensa que há hoje. Claro. Havia a imprensa centralizada em Lisboa, nem estou a dizer que é má, mas era o que era. E eu, das duas uma, ou eu dizia uma patetice qualquer e vinha nos jornais, ou eu tinha o discurso, como se diz, politicamente correto e ninguém passava cartão àquilo. Não, mas isso nunca foi nem nunca quis ser, não é? Também nunca fui. Nunca quis ser. Eu não sou daqueles que pensa no que diz. Eu digo aquilo que penso. E, portanto, todas essas coisas... Pode ter jogado contra si de alguma forma, em alguns momentos, mas foi algo sempre consciente. Foi como eu gostei. Não mudava nada. Não vou agora dizer, não vou crucificar por isso. Não. Eu não tenho nada que me magoe no futebol. Nada. Está em paz com o futebol, não é? Pode-se dizer. Claramente em paz e grato. Claro. Claramente em paz e grato. Porque, vamos lá ver, acho que não é preciso eu estar a repetir. Eu fiz
as melhores classificações nos clubes onde andei, joguei as competições todas internacionais, olha, joguei na Intertoto, orientei na Intertoto, na Liga Europa, na Liga dos Campeões, na Liga dos Campeões Africanos, na Liga Asiática, portanto, tenho 2 finais de taça, tenho 7 ou 8 classificações para competições internacionais a equipas medíocres. Porquê é que eu hei de ser um frustrado? É uma escolha também, não é? Que às vezes se pode fazer. E estou grato ao Futebol Portugal, estou grato a pessoas que me ajudaram. Lembro-me de, há uns anos atrás, lhe pedir ajuda assim, porque as pessoas têm a vergonha de contar a realidade. Eu, quando lhe pedi ajuda assim, foi por causa de um projeto que estávamos a pensar fazer, que depois não se fez, porque você depois tomou outras situações. E as pessoas têm a vergonha de dizer: eu sou frontal, eu sou simples. Eu costumo dizer que nem precisa que eu diga, Deus, eu sou católico, Deus fez tudo bem. Eu costumo sempre dizer assim: Deus deu a vaidade à minha mulher, porque é normal, são mulheres, precisam da vaidade, e deu-me a humildade à minha. Em casa está tudo bem distribuído, ela faz a comida e eu lavo a louça. Richard, deixa-me perguntar-lhe antes de fecharmos, não queria esquecer e há pouco esqueci-me, qual é a sua opinião sobre a formação dos treinadores em Portugal? E sobre aquela polémica toda que existiu, por exemplo, com Silas. Eu ia lhe perguntar isso quando estávamos a falar de Silas e depois a conversa levou-nos por outro caminho. Mas era importante ouvir a sua opinião. Bem, eu sou treinador de futebol graças a um amigo, Henrique Calista. E porquê? Porque eu comecei sem curso. Exatamente. Também comecei com curso. Sem querer também. Sem querer. Eu puseram-me treinador sem querer. Eu nunca perspectivei, nem queria ser, embora fosse um estudante, embora fosse um... Mas não era o que estava nos seus evoluído planos. Em relação à época, intelectualmente e com conhecimento acima dos outros, mas eu nunca pensei em ser treinador de futebol. E quando comecei no Portimonense, na primeira divisão, o Calista, muito bem, fez queixa de mim. Ele era treinador do Barzinho e eu era treinador do Portimonense. Fez queixa de mim, falou com o Manel João, que eu não tinha... E o Manel João até foi um bocado duro comigo. Então você enganou-nos e tal, não tem curso de treinador. Eu disse: não, eu não tenho, como toda a gente não tem. E ele obrigou-me a tirar o curso. E eu fui tirar os cursos e depois, a partir daí, vou a todos os cursos que possam... Eu sou testemunha disso. Vou a todos e todas as coisas... E com grande alegria sempre. A questão que se põe é que são demasiados os anos para que pessoas inteligentes não tenham encontrado uma solução. O Silas não é culpado. Os meus colegas, que há 3 anos, 4 anos, também havia 8 treinadores que tomavam conta, exatamente, também não são culpados. Não, nenhum deles é culpado. Eles aproveitaram-se daquilo que é a pouca coerência de quem dirige o futebol. Eu acho que quem é culpado é... repara, eu há 2 anos estava no Viseu, fiquei em 3º lugar. Foi nomeado para treinador do ano um treinador que não tinha o nível para ir. E depois pediram para eu ir lá como convidado. Eu disse: eu não vou partilhar nesta farsa. E não fui. Os dirigentes do Viseu queriam que eu fosse lá. Eu disse: eu não vou partilhar nesta farsa. Então, está candidato a treinador do ano uma pessoa que não tem. E foi a Liga que fez. A própria Liga que tinha lá os... Por isso é que está tudo errado, não é? Quer dizer... Aquilo que eu acho que é importante, o sindicato também tem feito aquilo que tem feito e tem trabalhado muito, tem feito coisas boas, mas acho, acima de tudo, que a primeira coisa a fazer é, eu vou ser muito claro nisto, expulsar do sindicato, da Associação Nacional de Treinadores, aqueles que estão completamente a desvirtualizar a classe dos treinadores. E aqueles que têm a curso de 4º nível e que os estão a vender para outros treinarem, são os que estão a desqualificar a qualidade de treinador de futebol. Senão eu qualquer dia também ponho um anúncio no jornal. Tenho 4º nível, alugue por 1.000 euros por mês. E então vai lá treinar outra coisa qualquer. São os próprios treinadores. E então, eu se fosse presidente da Associação Nacional de Treinador, há uma coisa que eu lhe garanto. Podia ser contra a magistratura, podia ser contra quem quisesse. Eu não assinava nenhum contrato de um treinador com 4º nível para dar trabalho a outro. E aí começava a Primeira Guerra. Os colegas têm que tirar os cursos, têm de se formar. E eu tenho a certeza, que agora falamos no Silas, que merece tudo. O Silas, assim que tiver a possibilidade de o fazer... Agora, arranjem definitivamente uma ideia inteligente de dizer assim: pronto, até agora isto foi assim, a partir de agora... Sim, para acabar com isto mais. Não, porque depois há o clube maior, porque vem e pressiona. Não, um sistema aqui um pouco híbrido, que dá para uns, não dá para outros. Depois há o filho do filho e o filho do enteado, e depois há o filho de não sei quem, é o padrasto daquele. E isso acho que aquilo que digo é que realmente é uma pena que
mas já digo isto não só agora, Sim, sempre sim. disse isto, se forem procurar nas minhas entrevistas... Estas janelas baças que falou há pouco do futebol português. Não? Não, eu costumo dizer, como é que conseguem fazer mesas redondas com gente quadrada à volta dela? Eu já disse isto há 30 anos. E continuo a ver que um problema que dura há 10 anos, que se fala cada vez que um treinador Arrasta-se. chega ou não sei quem, arrasta-se outra vez e ninguém resolve nada. Ficou tudo na mesma, ninguém resolve nada. E daqui por 5 anos continuamos na mesma. Isto parece-me um perfeito ato de burrice, de gestão. É como se fala agora na gestão. Fala-se muito em gestão. A gestão só é boa se os resultados forem bons. Se os resultados forem maus, Ninguém vai falar da gestão. Não é? bada Exatamente. Lá se vai a gestão, não interessa para a nada. gestão. Não é? Mr. Manuel que ajuda. Mesmo para fechar, há pouco falamos da família, tive que fazer aqui esta volta, esta curva. Lá está o tal jogo de cintura, também numa entrevista, porque me tinha esquecido, era um tema importante. Mas estamos a falar da família, eu queria falar, já há pouco disse, não se considera um vencedor do cancro, mas o que é certo é que ultrapassou também essa situação, a tal semente. Pergunto-lhe se o facto de ter perdido a sua irmã também para a doença foi algo que o motivou mais, foi algo que lhe deu mais força, que era a sua melhor amiga, e será sempre, se foi algo que lhe deu muito mais força nessa luta tremenda. Não, eu entendo que, por muito que eu queira contrariar, por muito que eu queira discutir, é a lei da vida. Eu tive a felicidade de ser... Deus provou, ou fez-me provar a mim próprio, de que eu seria uma pessoa forte. Curiosamente, nos dias em que faleceu a minha irmã e a minha mãe, eu estava no campo. Eu podia... Aliás, Foi aos jogos. no jogo em que fui expulso como treinador, o último jogo do Viseu, o árbitro veio-me pedir desculpa que não sabia se a minha mãe tinha falecido e que senão não me tinha posto nada. Fora do campo. E eu disse-lhe que nada tinha um caso a ver com o outro. Só que eu, enquanto profissional, foi sempre uma coisa. A minha profissão esteve sempre à frente de todas as coisas que são naturais na vida. Eu não ia salvar nem a minha mãe, nem a minha irmã, e preferi ficar no jogo. Qualquer hábito, e a propósito disso, porque ele me pôs fora sem qualquer tipo de razão, eu disse-lhe, você se lhe tivesse falecido a mãe como faleceu a mim, dizia que não estava em condições de apitar. E eu estive no campo. Levei o jogo todo a chorar, porque a minha mãe merecia exatamente que eu fizesse isso, porque era... E habituei-me a dizer que a vida volta à semente. Voltei a pôr areia em cima daquilo que foram as minhas desgraças, as minhas lamentações, e voltei a ser positivo, que é a coisa que gosto de ser. Foi duro. Ajudou-me a vencer, continua a ajudar-me a vencer. Eu nem lhe vou falar naquilo que senti quando descobri que tinha um cancro, no dia 23. Eu abri os papéis dos envelopes sozinhos, das análises, e seguramente que o mundo desabou à minha volta. E fiquei meia hora a pensar como chegaria a casa e comunicava à família, e comuniquei logo. E depois, pronto, mantive o sorriso alegre, bem disposto, e dizia que não há de ser nada, e seja o que dizer. Lembro-me perfeitamente de ter perguntado ao médico: doutor, isto dá entre 3 anos, 2 anos, 4 anos, 5 anos. Ele disse-me: cuidado, que vai dar muito mais, não te vai acontecer nada. Mas passei aquele momento, e ao segundo dia, eu depois, o mais difícil foi por isso que eu acabei a carreira. Eu estava sozinho em Viseu, e era muito difícil estar sozinho em casa. E eu disse: eu não consigo estar aqui sozinho em casa, porque queria programar o treino, queria fazer as coisas, e como estava sozinho com o computador e com os papéis e as coisas... E com os pensamentos? 2 minutos depois voltava à mesma ideia: o que é que eu faço agora? E eu disse: eu tenho que ser sério e dizer que não estou em condições, não tenho capacidade, nesta altura não tenho, mas vou renascer outra vez. E passado de 2 dias eu disse isto para mim próprio, eu olhei para o espelho e disse assim: calma, não sejas vaidoso, não fiques aí orgulhoso de pensar que só tu é que tens um cancro. Há milhões de pessoas com cancro e, portanto, só tens é que lutar, só tens é que trabalhar, só tens é que fazer que não há nada contigo. E fiz. Depois fiz os jogos, acabei.
Mas a vida não me ensinou só coisas boas, a vida ensinou-me coisas más. A vida ensinou-me coisas... A vida não me ensinou, a vida pôs-me pela frente dificuldades. E eu continuo a dizer, eu nem sou um vencedor, eu sou um lutador, é diferente. O vencedor é aquele que ganha. Eu sou um lutador, luto. E enquanto tiver essa possibilidade de fazer, enquanto tiver a possibilidade de ter amigos, de ter pessoas a quem partilhe, de pessoas que me ajudam, de ser grato com as pessoas, gratidão é uma palavra que toda a gente que andou comigo na minha profissão, no futebol, merece da minha parte. Toda a gente. Os meus roupeiros, os meus adeptos, os meus fãs, até aqueles que eu dizia ainda há pouco que criticavam, aqueles que me obrigaram a ser melhor, aqueles que disseram que não era capaz. Quer dizer, quem tem uma carreira como a minha diz sempre assim. E, portanto, eu espero voltar em breve. Não sei o que é que vou fazer. Também não estou muito preocupado com isso. Felizmente soube ter uma vida correta em relação às coisas. E, portanto, é como eu digo, olha, até ao Rémulo eu estou grato, porque é assim, isto não basta. Todas as entrevistas que eu faço eu tenho a particularidade de, se gostar delas, e porque gosto delas, normalmente gosto das minhas entrevistas, as pessoas também gostam muito, gostam mais do que eu no dia a seguir dou os parabéns de telefone e dou os parabéns, porque não basta ter um bom entrevistado na frente, é preciso ter um bom entrevistador. Não basta que eu seja um bom debitador de ideias, é preciso que no outro lado esteja um receptor e um retransmissor daquilo que são as minhas formas de estar. E, portanto, se calhar acabamos aqui manifestando a gratidão de ter na minha frente uma pessoa que eu gosto muito, que você sabe que eu gosto muito, a quem eu pedi ajuda quando tive que pedir ajuda, e a quem eu estou a dar o meu melhor para que aquilo que é a sua competência seja transposta depois no ar para os ouvintes, que são a verdadeira noção do futebol. E eu disse isto quando estava no Braga. O futebol não é feito para mim. Eu é que nasci para o futebol, não foi o futebol que nasceu para mim. O futebol é feito para os adeptos. E é preciso sentir amor pelos adeptos. Ter uma equipa que joga mal é uma vergonha para os adeptos. Eu posso ganhar, mas se tiver uma equipa que não saiba jogar, eu tenho vergonha. O futebol é feito para os adeptos. É preciso ter amor aos adeptos. Sentir amor pelos adeptos. Não é pela comunicação social, não é pela televisão, não é pelo grau de conhecimentos que se tem, é por aqueles para quem se faz o futebol. E às vezes dá-me confusão ver equipas jogar tão mal e ainda terem a lata de ir agradecer ao público. Porque agora tornou-se uma moda, todos vão. É verdade. E eu acho que isso não é a moda. Acho que quando se joga mal, o melhor é voltar às costas e vir para casa e pedir desculpa. Mister, foi um orgulho e um prazer e um privilégio. Muito obrigado. Foi meu também, obrigado eu. Foi a grande entrevista com Manuel Cajudo aqui na Rádio Estádio.